Bom, vamos falar de saúde mais um pouquinho. Jornal de Verdade e a sua saúde, o seu bem-estar. Bom, nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio a Monique Bueno, ela que é a mulher que fala pelo Unisalesiano. Falar nisso, Zé Walter, eu vou passar para você deixar no pente aí, que eu quero apresentar uma coisa tão bonitinha que eu recebi da Simone Favarin Rodel, que é a música do Salesiano cantada aí. Doutor, eu não me engano, meu coração é salesiano. E o doutor Ângelo Jacomossi, que é professor de medicina do Unisalesiano. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Marcos. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, viu? É um prazer enorme estar aqui no seu programa. Prazer é todo nosso, sempre para falar de saúde nessa época tão complicada, né, doutor? Certamente, né? Certamente. Doutor, o Salesiano aborda um assunto de extrema relevância. O pessoal está acostumado, nós principalmente estamos acostumados a receber notícias de óbitos da Covid-19, e isso normalmente relacionado a idosos. Porém, jovens morrem também. E isso está ligado à obesidade, é um dos fatores, doutor? Sim, Marcos, é um dos fatores. Quando a epidemia, a Organização Mundial de Saúde, em 11 de março, divulgou, né, e aceitou que nós estávamos numa pandemia, as mortes eram mais em idosos mesmo, na China e na Itália principalmente. Mas quando a pandemia chegou aos Estados Unidos, que é um país que tem um percentual, uma prevalência de obesidade muito grande, esse cenário de mortalidade, do perfil de pessoas que evoluíam de maneira grave ou morriam pela Covid, ele se modificou. Nós começamos então a perceber que alguns jovens também evoluíam mal e morriam mais. E a maioria desses jovens eram obesos. Inicialmente, a saúde achava que por ter mais obeso nos Estados Unidos, por isso que tinha mais morte por obeso. Porém, os estudos foram sendo feitos e foi demonstrado que a obesidade é um fator de risco independente da idade, independente da hipertensão, do diabetes ou de outras comorbidades. Ela por si só já é um fator de risco para o indivíduo evoluir mal ou até para morrer pela Covid-19. Então, mesmo que a pessoa esteja obesa, mas não seja um diabético, não seja um hipertenso, ela tem um maior risco de ser a vítima do novo coronavírus e ir a óbito, é isso? Exatamente, só pelo fato de ser obesa, pode não ter nenhuma complicação relacionada à obesidade, nem problemas cardíacos. Pelo fato de ser obesa, ela já tem um risco de 2 a 4 vezes maior. 2 a 4 vezes. Doutor, e por quê? O que essa gordura causa sozinha, né? Independentemente de diabetes ou hipertensão ou qualquer outro mal, causa para que possa prejudicar a pessoa que é contaminada pela Covid? São várias hipóteses, né? Uma delas tá ligada ao próprio processo patológico da obesidade. Principalmente aquela obesidade de abdômen, né? Nós temos duas formas de apresentação da obesidade na população. Nós temos uma forma que está ligada ao acúmulo de gordura mais na região do quadril e das coxas, que é mais típica das mulheres, e uma obesidade que está mais relacionada, mais ligada ao aumento do volume de gordura na região abdominal. Essa última, de aumento de gordura abdominal, ela é uma doença inflamatória. Essa gordura que está dentro do abdômen, ela se torna inflamada. Então aquele indivíduo, ele já tem o sistema imunológico ativado, ele não tem sintomas, mas o sistema imunológico já é ativado. E a gente sabe que na Covid existe uma fase de hiperinflamação. Então o indivíduo já está inflamado. Essa fase de hiperinflamação, ela fica muito mais intensa no obeso. Porém, a inflamação ela é excessiva em quantidade, mas em qualidade ela é ruim. Então ela não consegue eliminar o vírus e acaba agredindo o próprio organismo. Tá. Ô doutor, quando nós falamos de jovem
nós estamos falando lá do jovem pós 14 anos, ou isso também pode atingir crianças? Vamos colocar aí de 12 para baixo. Não, essa obesidade, essa mortalidade da Covid mais relacionada à obesidade, ela se mostrou em indivíduos com mais de 40 anos. Mais de 40 mais de 40 anos. anos. Certo, e aí não chega até os 60 lá, que seriam os idosos. Isso, os idosos, curiosamente, os idosos obesos, a obesidade nos idosos parece não ser um fator de risco importante. Mas é a própria idade mesmo. E nós podemos afirmar então que a criança, vamos colocar aí até os 20 anos, ela então não corre esse risco de somente pela obesidade ser mais prejudicada do que os demais, ou não? Não, é um risco muito menor, né? Um Muito risco menor. praticamente igual à população normal. Certo. Porque a obesidade na qual nós estamos falando é uma obesidade inflamatória. E isso vai acontecer principalmente na quarta, quinta década de vida. Certo. Aquela criança que está obesa ou adolescente que está obeso, ele ainda não tem esse processo inflamatório instalado. Né? Tem exceções. Existem adolescentes com obesidade inflamatória, mas é uma minoria. A grande maioria não tem esse risco como as pessoas acima de 40. Isso não quer dizer que as mamães e os papais devem ficar olhando o seu filho criança e achar que tá tudo bacana, né? Porque a obesidade, ela é um mal por si e não só diante da Covid. Não. Né? Mas traz outras, claro, complicações, né? Exatamente, Marcos, porque a obesidade, ela é uma doença crônica e recorrente. Crônica e recorrente. Então, e ela pode se iniciar na infância, na adolescência e vai progredindo. Ou seja, por que ela é crônica? Porque o indivíduo vai tendo cada vez mais dificuldade de controlar seu peso ao longo dos anos. E recorrente porque, apesar dele perder peso, fazer algumas dietas e emagrecer, 95% volta a engordar novamente. Por quê, doutor? Porque existe uma inflamação no próprio cérebro, no próprio hipotálamo, que é uma região que controla o nosso apetite. Essa inflamação, ela vai se instalando ao longo do tempo e isso modifica a relação que o indivíduo tem com a comida. E o obeso, ele não tem mais fome do que os outros, ele tem menos saciedade. A fome que uma pessoa obesa tem é igual de uma pessoa magra. Porém, para que ele fique confortável e perca o interesse pela comida durante a refeição, tem que se saciar. Ele precisa comer mais do que uma pessoa sem a obesidade. Por quê, doutor? No nosso cérebro... Ele, a grosso modo, ele come sem fome. Ele come sem fome. Por quê? O nosso cérebro, ele precisa de 2 mecanismos para regular o nosso apetite. Um deles é a fome. Certo. Ou seja, a fome é aquela sensação física que todos nós conhecemos, que faz com que a gente pare o que a gente está fazendo e vá procurar a comida. Porém, depois de algumas garfadas, alguma pequena porção, a fome já some. Se a gente começar a comer devagarzinho, nós vamos perceber isso. Certo. A fome sumiu, mas nesse momento que a fome sumiu, nós ainda temos vontade de continuar comendo. Por quê? Porque tem que ser ativado no cérebro um outro mecanismo independente desse, que aumenta a sensação de saciedade, que é o desinteresse pela comida. E para ativar o cérebro, para que ele se sinta saciado, como que ele consegue isso? É uma questão para tratar com psicólogo? Medicamentos? Como que funciona? A obesidade é uma doença altamente complexa, né? Altamente então, complexa. Esse aspecto é o aspecto biológico da obesidade. Porém, a gente sabe que esse apetite que eu estou dizendo, nós estamos comentando, ele também é influenciado pelas emoções. Pelas emoções. E isso é aprendido ao longo do tempo. Por exemplo, vamos falar da criança. Agora há pouco estavam falando de aleitamento, né? Sim. Uma criança começa a chorar, berrar, chorar. A mãe, às vezes, o pai não sabe por que ela está chorando. Mas naquela angústia vai dar uma mamadeira com açúcar. Dá um prazer. Aquele prazer para a criança atenua o desconforto que ela está
sofrendo. Certo. E o cérebro aprende isso com o tempo. Me dá açúcar. Então, me dá açúcar. Então é uma recompensa. Né? Uma recompensa. Então, na vida adulta, toda vez que houver uma alteração emocional, um sofrimento emocional, né, o cérebro imediatamente ele tem guardado isso na memória, ele comer açúcar. Então, doutor, nós vamos voltar ao assunto Covid. Temos várias pessoas aqui se manifestando, inclusive a Niliane Buriola Gonçalves. Sou fã do programa de vocês. Manda um abração pro doutor Ângelo, um excelente profissional e também uma ótima pessoa. Bom dia e parabéns ao seu convidado, doutor Ângelo, para orientar as pessoas. Ele é excelente médico. Ana Paula Vitor. Pessoal, enfim, mandando um abraço. Doutor Ângelo, complicado essa questão da criança. Eu à beira dos 50, eu tô aprendendo assim, que nós precisamos cuidar da alimentação, do físico e da cabeça também. E parece que esse é o círculo para ser fechado para que consiga êxito em busca desses objetivos, que é o quê? Não ser obeso, não ter tantos problemas de saúde, principalmente, como o senhor disse, que é crônica, né? As coisas vão se agravando e depois não consegue se recuperar. Complicado, né? Sim, certamente, você tem toda a razão. O conceito ampliado de saúde hoje, ele engloba várias dimensões do ser humano. A biológica, a psíquica, ou emocional, né? A social, nas nossas relações, como nós nos sentimos na nossa comunidade, e espiritual também. Espiritual também. Então, são dimensões que se articulam e produzem uma situação de saúde. À medida que essas dimensões elas estão adoecidas, o indivíduo está mais vulnerável a adoecer, né? Inclusive com a Covid. Vocês que, no caso, o doutor, ele é um endocrinologista. O endocrinologista, o senhor chega a indicar, olha, paralelo ao tratamento que vou fazer com você para tratar a sua obesidade, indico você, por exemplo, um terapeuta? Sempre. Que a obesidade é uma doença que precisa ser abordada de maneira interdisciplinar. Ela precisa do médico, precisa de um psicólogo, do nutricionista, de um preparador físico, muitas vezes, né? Um preparador físico. E de outros profissionais também. E até a intersetorialidade. A saúde também tem que se articular com outros setores para que isso melhore. Com o setor religioso, com assistência social. Essa questão do setor religioso, muito interessante ouvir isso de um médico. Sim. É maravilhoso isso, maravilhoso, porque tem, né? O pessoal costuma restringir, mas esse equilíbrio, no geral, passa por essas funções. Doutor, uma pergunta que me intriga: qual a diferença de um endócrino para um nutricionista? Sim. Perdoe minha ignorância, não, tá? Imagina. O endócrino, ele tem a graduação em medicina, né? E o nutricionista tem a graduação no curso superior de nutrição. Então, o endócrino, ele é um médico que diagnostica doenças e usa procedimentos cirúrgicos ou não, utiliza a farmacologia para interferir favoravelmente na saúde. A nutrição é mais usar a alimentação. Alimentação, exclusivamente alimentação. Que interessante. Bom, doutor, estamos em época de pandemia. Eu acho que é muito, muito necessário esse bate-papo para a gente trazer a nossa comunidade, não achar que não estou contaminado, está tudo bem, principalmente se a pessoa tiver aí acima dos 40 anos, está em um risco maior para com a Covid-19. Sim, Marcos, e eu acho que toda crise, ela abre oportunidades para reflexão e para mudanças de caminho, né? E essa é uma boa oportunidade para isso, né? De nós nos perguntarmos como que está a minha saúde, como que eu estou? Será que se eu tiver o azar de ser contaminado pelo coronavírus, será que o meu organismo vai dar conta desse vírus? Será que ele vai eliminar esse vírus? Se eu acho que não vai dar conta. Então, o que eu preciso fazer? Não que eu queira ser contaminado, lógico, mas o que eu preciso fazer para melhorar as condições da minha saúde, para que o meu sistema imunológico fique mais forte, mais fortalecido, né? O que eu tenho que mudar na minha trajetória, na minha relação com o meio ambiente, com as pessoas, para que meu caminho seja mais em direção
à saúde do que em direção à doença. Maravilha. Então, é uma reflexão importante para todos nós, né? Alimentação melhor, mais saudável, preservação do meio ambiente, porque essa doença ela tem essa conotação aí ambiental, né? Relação com as pessoas, com a família, com a comunidade, com os amigos, a minha espiritualidade, a minha fé, a minha crença, né? São várias dimensões que a gente tem que refletir que vão influenciar positivamente na nossa saúde. Você sabe que aí chamando para mim, né? Eu estava até conversando com a Kenny e com a Roberta. No final de março eu comecei um tratamento com uma nutricionista, a doutora Milena Cornacini. Paralela a isso com a Juliana Parra, né, tal. E os resultados apareceram. E agora, junto com a doutora Milena, nós chegamos, ela falou assim, Marco, procura bater um papo com uma terapeuta para cuidar. Olha que legal. E aí mesmo. Vem o doutor aqui e completa. E minha noiva fala sempre para mim, temos que praticar o evangelho no lar. Então quer dizer que tem gente boa do meu lado. Exatamente. Ali. Eu só preciso abrir os olhos e que gostoso ouvir isso do doutor. Bom, isso mesmo. Doutor, eu quero muito agradecer, deixar aí o microfone. E o Salesiano, como é que estão esses alunos em época de pandemia no EAD? Então, o Salesiano não interrompeu as atividades, certo, né? Mas pelo EAD, né? Pelo EAD, exato, por atividades remotas, né? Certo. Lá é metodologia ativa de ensino, então nós continuamos aí 70%, 80% das atividades foram possíveis para ser convertidas por via remota. Logicamente, esses alunos lá de medicina no Salesiano, eles vão ficar com alguma lacuna e vão precisar de uma reposição. Claro. Porque desde o primeiro ano, do primeiro semestre, eles já estão no campo prático. Certo. E eles tiveram que se evitar esse campo prático, né? Mas está indo muito bem e no próximo ano a gente deve abrir espaço para preencher essas lacunas, para repor algumas aulas práticas aí. Maravilha. Fala, doutora Monique. Bom dia, a gente não deu. Bom dia, o microfone chegou. Tudo bem? Obrigada mais uma vez, viu? Pela participação aqui, tá? Juntos e misturados. Como é que estamos lá? Padre Luíde, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, trabalhando ativamente para melhor educação superior. Maravilha. André também. Estamos já com as turmas formadas de medicina? Porque já estamos, demos início às nossas aulas. Eu só queria acrescentar que nós já temos um evento bem bacana da medicina já programado, a terceira conferência de medicina. Está programada para 16 a 19 de setembro, com profissionais renomados lá do AC Camargo, do Hospital de São Paulo, até de Nova York, tudo 100% online. Então, assim, as pessoas terão oportunidade de participar, todo mundo, né? Porque agora a gente aqui, nós vamos a gente volta aqui para divulgar os temas, tá? O que vai acontecer. Obrigada. E você vê com essa questão online, dá para pegar a gente até de Nova York. Pois tá vendo? Bacana. Exatamente. Bom, olha, Domingas Luciana Tuquinha, esse médico recebe os meus parabéns. O Alberto Pinto da Silva, o Alberto Dogão, sou paciente do doutor Ângelo. Parabéns, Celele. Tá direitinho, Alberto? Ele tá sim, muito. Ele agora vai ter que cuidar, porque vai entrar numa batalha eleitoral aí. Então, tem que procurar. Ó, nós vamos pro intervalo. Doutor, muito obrigado, viu?